É comum, principalmente na época de verão, que a gente fique com a água presa nos ouvidos, seja durante o banho, seja quando estamos nadando na piscina. A sensação é desagradável, e pior, muitas vezes nós não sabemos o que fazer para tirar aquela água que está presa. Além da sensação que incomoda, há também o fator de risco à saúde, uma vez que, caso a água não saia sozinha nem seja removida, é possível que uma infecção se desenvolva nos nossos ouvidos internos e no canal auditivo. Para o nosso alívio, remover a água do ouvido não é tão difícil como às vezes parece, e isso pode ser feito em casa. Porém, caso o tratamento caseiro não funcione, é importante que a gente consulte um profissional da área da saúde o mais urgente possível, para não dar chance à infecção se desenvolver. Solução de vinagre e álcool. Um dos tratamentos caseiros mais utilizados em casa para tirar água do ouvido é fazer uso de uma solução composta por meia medida de vinagre e meia medida de álcool isopropílico. Essa solução não apenas extrai a água que está presa nos nossos ouvidos, como também é capaz de impedir que ocorra uma infecção neles. Para fazê-la é simples. A gente deve fazer uma solução composta de 50% vinagre branco e 50% de álcool isopropílico. Feito isso, devemos pingá-la com cuidado em nossos ouvidos por algumas vezes, utilizando para isso um conta-gotas. O excesso deve ser retirado de forma cuidadosa. Essa solução é capaz de proporcionar esse efeito porque o seu ácido, quando aplicado nos ouvidos, decompõe o cerúmen, ou a cera de ouvido, que muitas vezes é a responsável pela água estar presa no canal auditivo. Já o álcool presente na mistura é capaz de acelerar o processo de evaporação da água. Cuidado! Pessoas que têm o tímpano perfurado não devem fazer uso desse método. Vácuo no ouvido. Outro método para tirar água do ouvido que pode ser feito por nós em casa é o método do vácuo no ouvido. Para isso, devemos inclinar o ouvido que está com a água para baixo e tapá-lo com a palma da mão. Em seguida, devemos pressionar a palma suavemente, fazendo movimentos para dentro e para fora, como se fosse um desentupidor, até que a água comece a sair do ouvido. Isso é possível porque esse movimento que a gente faz acaba criando uma sucção que é capaz de puxar a água para fora, fazendo com que ela saia na própria palma. É importante destacar que o ouvido nunca deve estar inclinado para cima, e sim para baixo, caso contrário é capaz que a água entre ainda mais para o canal do ouvido. O vácuo também pode ser feito de outra maneira, inclinando o ouvido para baixo, mas ao invés de se utilizar a palma da mão, usa-se o dedo, que deve ser pressionado com cuidado e de maneira rápida no ouvido afetado. Geralmente a água sai fácil. Porém, esse método não é um dos mais recomendados, uma vez que ele pode arranhar o nosso canal auditivo, facilitando o desenvolvimento de uma infecção. Para que o método do vácuo com o dedo não ofereça riscos à nossa saúde, é importante que as nossas mãos estejam limpas e que as nossas unhas estejam devidamente cortadas. Secador de cabelos. Pode parecer inusitado, mas o uso do secador para tirar a água do ouvido é eficaz, e esse método é aprovado por algumas pessoas que o fizeram. Ele é bastante simples, basta que a gente configure o secador para o aquecimento mais baixo, mantendo-o a 30 cm de distância da cabeça. Em seguida, o ar deve ser direcionado para o ouvido até que a gente sinta que a água saiu.
Para que esse método seja feito de maneira segura, é importante que a gente tome cuidado para não usá-lo com o ar muito quente ou muito próximo do ouvido, caso contrário é possível que ocorram queimaduras. Ainda utilizando o secador, também é possível que a gente o use na abertura da orelha, ao invés do ar direcionado para o ouvido. O ar quente do secador faz com que a água que está presa evapore e consequentemente saia do ouvido. Fazendo uso de medicamentos. A gente pode encontrar à venda, em diversas farmácias, certos medicamentos que podem ser comprados sem prescrição e que agem de maneira satisfatória na remoção da água. Geralmente eles contêm álcool em suas composições, que, como visto anteriormente, evapora a água. A gente deve pingar o remédio no ouvido afetado e inclinar a cabeça para baixo, proporcionando que a água possa sair. Caso haja necessidade, podemos pedir a ajuda de alguém para a aplicação dos medicamentos. Secando com pano. Em certas ocasiões, é possível retirar a água do ouvido utilizando-se um pano. Para isso, devemos secar a orelha com ele e limpá-la com uma toalha macia, possibilitando que parte da água seja absorvida. Em seguida, devemos inclinar o ouvido para baixo, no pano, até que toda a água saia. Não devemos apertar o pano para dentro do ouvido, pois isso pode fazer com que a água volte para dentro do canal, ao invés de sair. Inclinando a cabeça. Esse é um método caseiro bastante utilizado. A gente deve ficar de pé e inclinar a cabeça para o lado, virada para o chão, e permanecer assim até que a água saia do ouvido. Dar pulos em um pé só também pode ajudar a água a sair. Outra coisa que a gente pode fazer é puxar o lóbulo da orelha, alargando o canal, assim como puxar a parte de cima da orelha para o lado da cabeça, facilitando a saída da água. Deitando de lado. Deitar de lado também é um método caseiro tradicional. A gente deve deitar na cama com o lado do ouvido afetado para baixo, de preferência com a cabeça apoiada em um travesseiro, e permanecer nessa posição por alguns minutos. Isso faz com que a água saia do ouvido após um tempo, salvas algumas exceções. Caso a gente sinta que ainda há água no ouvido durante a noite, nós devemos permanecer com ele inclinado para baixo enquanto dormimos, pois as chances da água sair durante a noite, enquanto dormimos, aumentam. Mastigando. Fingir que estamos mastigando algo é uma técnica que pode ajudar a tirar a água do ouvido. Isso porque ao simularmos que estamos mastigando algum alimento, mexemos os ossos da mandíbula que se localizam ao redor das orelhas. Devemos inclinar a cabeça para o lado do ouvido que não está com água e, em seguida, inclinar para o outro lado de maneira rápida. Mascar chiclete também pode proporcionar o deslocamento da água, uma vez que esse movimento ajuda a liberar a água do ouvido. Podemos mascar o chiclete enquanto a nossa cabeça está inclinada com o lado do ouvido com água para baixo, aumentando assim as chances dessa técnica funcionar de maneira eficaz. Bocejando. Sim, é possível tirar a água do ouvido bocejando. Como? Isso devido ao fato de que muitas vezes a água presa no ouvido está em forma de bolha. Ao realizarmos os movimentos de bocejo, a bolha de água que está presa pode estourar, possibilitando assim a saída do líquido que incomoda tanto. Muitas vezes é possível que a gente sinta a água se movimentando e, em seguida, saindo. Apesar da água no ouvido ser um problema comum e que incomoda muitas pessoas,
nem sempre os métodos caseiros conseguem resolver o impasse. Às vezes a gente até pensa que a água saiu, mas ela continua lá, e isso pode ser perigoso, uma vez que facilita o desenvolvimento de infecções que podem se agravar. Caso o ouvido que tem barra teve água parada começar a doer, é fundamental que a gente busque a orientação de um profissional da saúde. Uma infecção no ouvido às vezes pode até dar a falsa sensação de que ainda tem água presa no ouvido. A dor que ocorre após a água ficar presa no ouvido pode ser um sinal de que uma infecção conhecida popularmente como otite de nadador tenha se desenvolvido. É importante que a gente consulte imediatamente um médico ao surgirem os seguintes sintomas: secreção de cor amarelada ou esverdeada que sai do ouvido, muitas vezes com um mau cheiro. Dores de ouvido que se intensificam quando puxamos a orelha. Perda gradual de audição. Coceira persistente no ouvido e no canal auditivo. Prevenindo o problema da água no ouvido. É possível que a gente evite que possíveis riscos de água no ouvido. Algumas pequenas atitudes no dia a dia são capazes de evitar o problema, como secar as orelhas após nadarmos. Quando entramos na água, tanto do mar como de piscina, ou até quando tomamos banho, devemos nos atentar aos ouvidos, mantendo eles secos. Enxugar a água da orelha e da região externa do ouvido com uma toalha limpa e seca faz com que a gente evite o problema. Para tirar o excesso de água, basta inclinarmos a cabeça para um lado e para o outro, repetindo o movimento algumas vezes. Certas pessoas correm mais riscos de água entrar no ouvido, dependendo do formato dele, e os cuidados por parte delas devem ser dobrados. Os cotonetes, assim como quaisquer hastes flexíveis, não devem ser usados para a limpeza dos ouvidor. Apesar do cotonete ser amplamente utilizado por pessoas que querem limpar ou remover água e cera, na verdade o seu uso não ajuda, mas atrapalha. Isso porque, ao invés dele tirar a água ou a cera, o efeito é contrário, muitas vezes empurrando os resíduos e o líquido para dentro do canal do ouvido. Também é comum que pessoas arranhem o interior do ouvido ao manipularem o cotonete. Lenços de papel também devem ter seus usos evitados para essa finalidade. Devemos evitar o uso de protetores auriculares quando o ouvido estiver com a água presa, assim como o uso de bolinhas de algodão. O uso desses objetos enquanto dormimos pode causar efeitos negativos iguais aos do cotonete, como empurrar a água ou algum resíduo para o fundo do canal do ouvido. Caso a gente sinta dor no ouvido ou tenha sensação de água presa nele, portanto, não devemos usar esses objetos até que o problema seja resolvido. Os fones de ouvido também devem ter seu uso evitado enquanto os sintomas persistirem. Dicas e cuidados. Não devemos cutucar nem coçar o interior dos ouvidos, para evitarmos o desenvolvimento de possíveis infecções. Devemos ter cuidados para não machucarmos os ouvidos. Em diversas farmácias nós podemos encontrar um produto exclusivo para a remoção de água nos ouvidos, cuja composição é de 95% álcool. Ele é mais eficaz e mais barato do que usar apenas água. Assoar o nariz gera uma mudança na pressão do ar, facilitando a saída da água que está presa no ouvido. Podemos despejar uma tampinha cheia de álcool ou isopropílico no ouvido que está com água, com a orelha para cima. Em seguida, devemos inclinar a cabeça com o lado do ouvido afetado para baixo. Geralmente a água sai em seguida.
Realizar movimentos com a cabeça para um lado e para o outro de maneira rápida facilita a saída da água. Nunca devemos inserir objetos estranhos nos nossos ouvidos. Cotonetes e outros produtos similares podem levar ao acúmulo de resíduos no fundo do canal auditivo, aumentando os problemas e até mesmo as chances de possíveis arranhões acontecerem na pele, causando infecções. O álcool isopropílico é de exclusivo uso tópico, não podendo ser ingerido. Caso alguém ingira, devemos ligar imediatamente para a emergência. É comum que o uso de álcool isopropílico cause um pouco de ardência na região da pele em que ele foi aplicado.